quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu estava com vitamina D baixa, não sei o que lá. Eu tomei tanta coisa, eu tomei tanto remédio para começar o emagrecimento e as pessoas já estão direto assim, comprando e aplicando. Sim. Elas querem emagrecer. Saúde não está sendo foco. Nenecas e nenecos do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, antes que eu comece a falar qualquer coisa, por favor, se inscrevam no canal, manda pro inimigo, manda pra amiga, e hoje vocês podem mandar, por favor, pra amiga que precisa emagrecer e pro amigo que tá acima do peso. Estamos aqui... É isso mesmo. Não é? Com ninguém mais, ninguém menos do que Tamires, doutora Tamires, gente. Hoje nós vamos falar sobre o emagrecimento saudável, né? Tirar essas dúvidas que as pessoas têm sobre os injetáveis. E aí, fala comigo, Tatá. Bora falar de saúde, né, Lô? Bora falar de saúde. Quando você me convidou pra falar de emagrecimento, eu falei, gente, mas emagrecimento é um tema tão gigante, porque na verdade parece que é só pegar uma pessoa que tá cheinha e emagrecer, né? Mas dentro desse contexto, muita a gente coisa. tem uma vertente muito gigante. Quais que são os pontos ali que a gente tem que envolver, né? Sim. E antes que as pessoas achem, você não é nutricionista, né, Não, Tatá? não sou nutricionista, não sou médica, eu sou farmacêutica. Sou doutora em ciências biomédicas. E aí, dentro do meu doutorado, eu comecei a estudar uma área bem específica, que é a área de inflamação crônica. Dentro da área de inflamação crônica, eu migrei do que eu fazia anteriormente, que era trabalhar na área de drogaria, e fui estudar sobre terapia nutricional injetável. E aí, dentro desse mercado de terapia nutricional injetável, eu trabalho não somente com a parte de emagrecimento, mas também com todas as doenças ali, né? Dentro desse percurso, eu me tornei coordenadora científica do Grupo Central, que é um grupo líder dentro desse segmento aqui no país. E lancei alguns livros também da área, né? Que é o que eu tenho feito aí, rodando o país e levando sobre esse conteúdo. Sim, sim. O que acontece? Eu perdi 17 quilos, né? Recentemente aí. Eu vi, tá maravilhosa. A Deus, né? Amém. Quando eu conheci, né? Quando eu te conheci, eu tava... Eu acho que eu tava do jeito que eu tô agora, não sei, não me lembro bem. E depois eu passei por algumas coisinhas aí na vida e eu acabei engordando e deixei muito médico pra lá também, né? Então, assim, veio também a questão hormonal, que eu já fiz algumas coisinhas erradas, né? Eu tomei uns injetáveis aí por conta própria. E aí foi regulando, né? Essa questão do hormonal e eu emagreci. Claro, fazendo também o acompanhamento nutricional e treinando. Só que todos os dias da minha vida eu recebo a pergunta: o que eu estou tomando? Vergonha na cara. O que eu estou tomando? E se eu estou tomando Mondiaro? Se eu estou tomando Mondiaro, eu falei, gente, não estou. Mas poderia tomar, tanto que eu te perguntei assim que começou a historinha aqui no Brasil. Eu já falei, tá, como é que é esse negócio aí da Mondiaro? Não, na verdade, assim, nós fomos muito prestigiados por termos, né, no mercado, uma droga que é uma droga de excelente eficácia, né? Mas assim como qualquer outro tratamento, não vai funcionar, ou pelo menos não vai perdurar ali em título de resultado se for feito da forma isolada. Fato, gente, o que resolve emagrecimento, né, saúde aí é atividade física, alimentação, né, e um psicológico muito bem definido. Acho que são aí os 3 pontos principais. Porque o que acontece? Quando eu pego o Monjauro ele imita o seguinte, ele imita a insulina lá dentro do nosso corpo. E a insulina, ela faz o quê? Ela vai lá e pega a glicose pro nosso corpo não ficar dependente de glicose e usar a nossa gordura para produzir energia. Basicamente é isso, né? Além disso, ele também modula uma outra substância que é o glucagon, que também vai fazer essa modulação da insulina. Só que eu tenho que calcular que nós temos essa fome que é fisiológica, que ele, né, que ele tá ali ajudando, porque ele também age em um peptídeo cerebral na parte de compulsão alimentar. Mas eu tenho também, por exemplo, a fome psicológica. Eu já vi gente usando doses altas e mesmo assim falando que não para de comer. E aí eu ainda tenho um outro ponto importante em relação a ele, né? Que é assim, o paciente muitas vezes para total de comer. Só que a gente precisa de nutriente para, né? O corpo, ele precisa de nutrientes diários, vitaminas, minerais, aminoácidos, para quê? Para funcionar.
Então, para produzir neurotransmissor, né? A serotonina, que é responsável pelo humor, pelo bem-estar, pela alegria, né? A dopamina, que é responsável ali pela paixão, pelo tesão mesmo, pela vida, né? O GABA, que é responsável pelo sono. Tudo isso precisa de nutriente. E além disso, né, esses nutrientes, eles são usados onde? Dentro da mitocôndria. A mitocôndria, se a gente pensar que nós somos uma usina elétrica, né? E a mitocôndria, ela é ali as pessoas que trabalham dentro dessa usina. Então, nós precisamos dessas pessoas para quê? Para produzir o resultado final, que é o ATP. Esse ATP é o que faz a gente sorrir, o que faz a gente conduzir nosso trabalho, que faz a gente superar ali os nossos desafios diários, ir para academia, mesmo quando tá tudo ruim, né? Então, se a pessoa usa qualquer tipo de análogo e não se alimenta, ela não tem nutrientes responsáveis para tudo isso, para a vida. Aí, sabe o que acontece? O povo tá ficando sarcopênico, que é o quê? Perdendo músculo. Porque se ele não tem energia para produzir esse ATP, o que o corpo entende? Eu preciso tirar de algum lugar essa energia. E aí ele começa a tirar de onde? Do músculo. É a pior situação que a gente pode entrar, sabe? Porque aí você começa a perder volume no corpo. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, emagreceu. É quando dá a tal cara de doente? É isso. Você olha assim, ela emagreceu, mas ela não emagreceu bonito. Sabe? Ela tá com um estado... Parece que derreteu. Cara de doente, derreteu. Parece que a sensação é que derreteu. E a gente, quando tá com o peso muito aumentado, a gente já tem a tendência de cair, né? Nós mulheres, por exemplo, depois dos 30 anos, a gente já tem essa tendência, já tem menos massa magra, já tem menos colágeno. Se perder muito peso, vai cair tudo, né? Então, é um ponto, assim, que eu vejo... Tizepatida funciona, né? Tizepatida é a molécula do monjauro. Funciona, é maravilhosa, uma estratégia fantástica. Hoje tem sido usada, inclusive, com potencial ansiolítico, né? Já se vê nas pesquisas sobre isso, mas não é para todo mundo e não é de qualquer forma para se usar. Pois é, e aí é o que está acontecendo, né? Total. Total. E responsabilidade. Sim, mas antes da Monjaro tinha o quê? Ozempic, qual era a outra? Ozempic, Saxenda, todas sim. com um mecanismo de ação bem parecido. Mas assim, a melhor, no caso, pode falar dessa forma? Hoje é o ouro que a gente tem de emagrecimento, porque aquele mecanismo de ação que eu te falei, o Monjaro, ele é análogo do GLP-1 e do GIP, das duas, insulina e glucagon. No caso, Saxenda, Ozempic, não, era só do GLP-1. Né? Então, na verdade, foi ficando melhor, né? Duplicou a ação, isso. Sim. Então, mas, por exemplo, quando, né, lançou a história, né, do Monjaro, era o quê? Era uma... Se eu não me engano, era uma caneta? Não, uma caneta. Não, a caneta que vem lá na farmácia, né? Ela vem com doses diferentes e 4 cliques, ou seja, para um mês. Sim, uma por semana. Era comprar aquilo para um mês, né? Isso. Vamos dizer que era a base de 7.000, 5.500, né? Alguma coisa assim para um mês. Exato. Então, e hoje as pessoas estão pagando R$450. O que está acontecendo aí? Tá, vamos lá. O Monjaro, ele chegou, na verdade, no Brasil há pouco tempo. Quem usava era porque trazia dos Estados Unidos, trazia de outros países, né? Ele foi usado por muito tempo ainda debaixo dos panos, vamos dizer assim, né? Pouco se tinha dele aqui e não se tinha no comércio de drogarias. Quando ele chegou, né, que foi agora no meio do ano, quase no meio do ano, ele veio nessa condição, 4 cliques nas doses ali usuais. Porém, o mercado brasileiro, ele liberou a manipulação dessa tizepatida, né? Então, empresas de manipulação que produzem medicamentos estéreis podem manipular a tizepatida, né? E fazer a venda ali para clínicas ou para o paciente, mediante prescrição. A parte de prescrição médica também não era muito bem definida e agora, uns 2 meses atrás, a gente teve essa denominação. Tizepatida só pode ser vendido com retenção de receita. Ou seja, se tem alguém comprando isso de uma forma indevida, sem receita médica, né? Tá comprando um produto
que talvez não esteja sendo rastreado e calculado da forma adequada, né? Porque não pode ser vendido nesse contexto. Dentro das clínicas, o médico pode vender planos de acompanhamento, ou seja, ele não vende o produto. Ele está vendendo um tratamento dentro da clínica. Entendi. E aí esse tratamento, né, passa ali pelas consultas, passa pelo nutricionista, faz uma bioimpedância, utiliza esses outros, né, injetáveis. Sim. E utiliza a tisepatida, que é o que a gente vê aí muitas clínicas fazendo, que é um acompanhamento médico. As pessoas parecem que esqueceram os outros injetáveis também, né? Ficou só agora no Jarox. Facilidade, né? Mas assim, mas e aí? Igual eu falei, assim, quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu estava com vitamina D baixa, não sei o que lá, eu tomei tanta coisa, eu tomei tanto remédio para começar o emagrecimento, e as pessoas já estão direto assim, comprando e aplicando. Sim. Elas querem emagrecer. Saúde não está sendo o foco. Tanto que tem gente que usa e emagrece muito, e tem gente que usa e não emagrece muito. Eu tomei o Ozempic 3 meses, eu não perdi nada. Aí. Mas há muito tempo atrás. Pois é. Nada. O nosso fisiológico, ele depende de muitos fatores para ele funcionar. Uhum. Então, por exemplo, quando você está num grau de obesidade, né? A gente tem dentro do corpo o fígado, que é o maior órgão metabolizador, né? Ele é responsável. O que esse fígado faz? Ele, dentro da obesidade, a gente acumula toxina, né? A gente, por exemplo, aqui em Patinga, né? Na nossa cidade, a gente tem a usina, que é muita poluição, então são toxinas. A gente tem a polifarmácia, paciente que usa muitos medicamentos, né? A gente tem o que usa muito álcool, o que não dorme bem, o que é muito estressado. Tudo isso gera toxina. O fígado, ele é responsável por quê? Por quebrar essas toxinas e jogar elas para fora. Xixi, cocô e suor. Né? Quando a gente tem esse processo de obesidade, esse fígado, ele geralmente está comprometido. O que ele faz? Acumula muita toxina. E aí, essas toxinas precisam de quê? Dentro das detoxificações hepáticas, a gente precisa dos mesmos nutrientes que eu comentei antes. Vitamina do complexo B, taurina, metionina, glutationa, que são substâncias que hoje nós temos como oportunidade de fazer por terapia injetável. Sim. Seja intramuscular, seja endovenosa. Então, por exemplo, pensa comigo, o que é melhor? Eu jogar um medicamento num sistema ali, num corpo que está todo detonado, ou eu fazer esse processo de nutrição e de detoxificação e depois, quando esse corpo estiver limpinho, eu jogo a medicação, né? E às vezes pode ser que não precise mais jogar essa medicação, né? Acontece sim, porque justamente na fase da detoxificação eu já vou eliminar um pouco de peso, né? Então essas toxinas que eram agentes de inflamação dentro do meu corpo, elas vão saindo, elas vão sendo metabolizadas, elas vão sendo jogadas para fora e consequentemente eu favoreço lipólise, que é queima mesmo de gordura, né? Eu vou ter mais energia, então meus treinos vão ser melhores, meus treinos vão ser mais explosivos, né? Então, mais uma vez, multifatores para o emagrecimento. As pessoas estão tomando... Eu penso assim, antes a gente fazia uma dieta, fazia uma caminhada, depois ia, né, tentava uma academia, alguma coisa do tipo para tentar o emagrecimento. As pessoas acham que não estão tentando mais emagrecer, estão simplesmente comprando... Querendo ser emagrecido. Não funciona. Ser emagrecido não funciona. E outro ponto, a gente vem de uma história de muitos erros, de muitas crenças limitantes, né? O ovo hoje, que é considerado um dos melhores alimentos do mundo, há muito pouco tempo era considerado perigoso por causa do colesterol. Não é isso? É da nossa época. Nossa mãe falava com a gente. Não pode ficar comendo muito ovo por causa do colesterol, né? Isso veio se desmistificando. Da mesma forma, outro mito gigantesco se eu quero emagrecer, eu não vou comer carboidrato. Não faz sentido. O corpo precisa de carboidrato, ele precisa, mas aí eu tenho que ver qual que é o índice glicêmico desse carboidrato, qual que é o gasto calórico, né? Sim. A ingesta calórica que esse carboidrato vai trazer para o meu corpo e os momentos adequados. Sabe o que eu mais escuto? Ai, eu tirei o arroz. É muito comum e a gente vê pessoas não emagrecendo, não tendo resultados ou simplesmente emagrecendo sem massa magra, porque só come proteína.
porque não tem ali a quantidade de carboidrato necessária. E eu tenho que pensar que o carboidrato, ele vai sendo metabolizado no corpo aos poucos, né? Então, por exemplo, para quem tira o carboidrato, existem aí, né, claro, vários tipos de dietas, mas assim, quem tira o carboidrato total do corpo, ele tem que pensar, por exemplo, que no outro dia de manhã, na hora que ele for treinar, ele precisa comer. Né? Isso já aconteceu comigo. Eu até falei aqui, gente, que um dia eu comi pipoca, né? Porque também teve essa história da pipoca. Que a pipoca é boa, que a pipoca não engorda, e tá tudo certo. Só que eu comi a pipoca à noite, dormi, no outro dia eu ia treinar a perna. Eu consegui? Eu não tive condição de treinar. Eu tava, assim, tava zonza, tava fraca. Aí eu treinando, aí eu fui falando, que na época eu treinava com uma personal, a Brena, e ela, mas o que você comeu ontem? Eu falei, é verdade, eu não comi bem ontem e eu vim treinar em jejum. Treinar, Então, o treino assim, em jejum, ele tem, assim, o seu papel sim, em alguns casos. Quando é o treino, por exemplo, do obeso, muitas vezes, né, tem essa estratégia e tudo, mas se eu não comi à noite, eu tenho que lembrar qual que foi a minha última refeição com carboidrato, porque esse carboidrato é o que vai ser usado para força. Né? Então, eu hoje, por exemplo, eu uso como estratégia para mim. Eu tenho dificuldade de comer muito de manhã antes do treino. Então, eu retornei, por exemplo, o carboidrato na minha última alimentação, no meu jantar. Antes, meu jantar era salada e proteína. Sim. É o comum de quando a gente tem ali, eu quero emagrecer. Aí eu quero estar bem, não vou comer carboidrato à noite. Só que se eu não vou alimentar de manhã, eu tenho que comer esse carboidrato à noite para que ele ainda esteja sendo utilizado como fonte de energia, né? Sim, claro. Eu vejo muitas pessoas falando algumas coisas assim, mitos e verdades. O que realmente atrapalha emagrecer, o que não atrapalha? Por exemplo, o álcool. Ele atrapalha no emagrecimento. Sim. O álcool, ele tem o potencial tóxico, né, no organismo. Ele tem essa questão de meio que intoxicar ali o paciente. Ele vai fazer com que o fígado fique meio enlouquecido, né? E aí, esse processo da própria detoxificação, ele fica comprometido. Ele aumenta algumas moléculas chamadas interleucinas, que são inflamatórias, né? O álcool, ele é neuroinflamatório. Então, tipo assim, já tem uma tendência de compulsão alimentar, de depressão, de ansiedade, ele vai piorar, né? Então, se a gente fosse para pensar assim, claramente, o álcool não deveria ser uma ingesta natural do nosso dia a dia, né? É claro que a bebida social, ela vai trazer menos comprometimento, mas sim. E principalmente, todo mundo quer emagrecer, mas ficar malhadinho, né? Um emagrecimento anabólico e não catabólico. Sim. E o álcool é extremamente catabólico. Ele faz com que a gente não consiga ganhar massa magra. Eu acho engraçado que as pessoas colocam uma culpa enorme na cerveja, mas bebem uma garrafa de vodka. Uma garrafa, 2 garrafas de... Aí no caso da cerveja... Ela tem mais coisinhas, né? Ela tem. A cerveja, além do álcool, ela ainda tem muito carboidrato, né? Tem, mas eu digo assim, a pessoa não olha o álcool como vilão. Não, olha a cerveja. Olha o só, restante, né? Exatamente. A cerveja tem isso, ela tem a questão de ter muito carboidrato. Então, ela, além de ter álcool, que é tóxico, ela é mais calórica. Então, para eu fazer com que esse ciclo se retome, para eu queimar toda aquela caloria ali da cerveja, é ainda mais complexo, Mas né? eu acho também que a cerveja, o quê? É fácil acesso. Tem a baratinha, tem a mais cara, tem a artesanal, mas assim, é fácil. E é da população brasileira, Exatamente. né? O brasileiro, ele tem essa tendência, a gente tem essa cultura de sermos cervejeiros. Você cultura. não fala assim, vamos ali tomar um vinho, tá? Não, hoje eu posso, vou mudar. Vamos ali tomar uma vodka? Não tem essa não tem. Você fala, vamos ali tomar uma cerveja? E aí é tão cultural. É tão natural que mesmo quando a gente vai tomar uma vodka, a gente fala assim, vamos tomar uma cervejinha? Antes, é cultural e natural. A gente já senta e vai me dar uma cerveja. Peraí, porque eu falei isso, gente, por que eu tô bebendo hoje? Mas, eu sentei e pedi, eu não vi o cardápio. Eu já me dá uma cerveja. E aí eu fui tirando isso. Hoje eu bebo muito menos e eu acho assim que me ajudou muito. Totalmente. Muito. Não tem como você beber hoje, treinar amanhã. Quem consegue, parabéns. Mas assim, não é o mesmo treino. É aquele suor frio, aí aquela, né, te atrapalha também, né? Por causa disso, a gente entra em um grau de intoxicação.
que seja uma intoxicação transitória, né? Mas aí ele tá ali, ele tá fazendo essas mobilizações ali dentro do corpo, né? Sim. Senão nós não teríamos a ressaca. A ressaca é quando Ressaca não dá, não. esse fígado não consegue metabolizar a quantidade de álcool que você ingeriu. E quem está tomando os medicamentos injetáveis pode ingerir álcool? Pois é, não podem, né? Assim, o ideal, quando eu tô fazendo uso, por exemplo, de algum tipo de tratamento, né? O álcool, ele tem a capacidade de retirar um pouco o efeito. Não quer dizer que se você tomar, você vai morrer, né? Se você vai tomar, vai passar mal, ou algo nesse sentido. Mas ele pode ser que ele tire, né, um percentual do efeito. A gente não tem estudo quantitativo, quanto tira, né? Ou algo assim. E, ao meu ver, assim, não faz muito sentido, né? Se você tá passando por um processo que você tenha uma estruturação psicológica, eu defendo essa parte psicológica, até porque eu tenho um psicólogo dentro de casa, né? Sim. Então, assim, eu vejo os resultados. O Daniel, por exemplo, ele trabalha numa clínica, e essa clínica tem algumas nutrólogas, lá eles fazem bastante essa parte de emagrecimento, e quando inseriram obrigatoriamente, né, o tratamento, a terapia, no tratamento de emagrecimento, os resultados, tipo, subiram. Concordo. Quando meu pai faleceu, eu fui fazer um acompanhamento nutricional, porque, na verdade, o que aconteceu? Eu perdi muito peso quando meu pai estava doente. Fui pesar 64 quilos, assim, e de uma forma ruim. Não estava treinando. Acho que foi a época da minha vida que eu fiquei mais magra. Mas, ó, eu não estava treinando, não estava fazendo dieta e eu sequei. E eu comia muito errado, né? Errado assim. Comia errado. Ficava o dia todo sem comer, até porque ele deu câncer no esôfago, eu não queria comer perto dele. Mas à noite eu saía escondidinho e comia um hambúrguer. E eu sequei muito, só que eu sequei toda, né? Sim. Foi massa magra, foi gordura, foi sarcopênica. Foi tudo. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento até com uma amiga minha, né, que estudou comigo na época, mas ela foi pra esse lado e eu não. E aí tinha o psicólogo junto. E eu não tinha feito assim ainda. Eu ia no nutricionista e tal, mas não tinha feito desse jeito. E aí era o nutricionista, ela como nutricionista, um rapaz como psicólogo, e tinha também uma pessoa que ajudava nos treinos e tinha massagens e tal, mas assim, acho que a massagem já é mais um carinho, né, assim e tal. Mas eu achei muito bacana trabalhando assim, junto. Essa multidisciplinaridade. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem como. E é verdade, às vezes. É verdade. Ou às vezes ele não tem a consciência também que ele come. Porque às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, mas eu comi só um pouquinho, mas o quanto de caloria que aquilo te entregou. O que você comeu, né? O quanto de açúcar que o açúcar, ele é extremamente inflamatório, né? O leite, ele tem esse perfil também inflamatório. Então tem é verdade a questão do leite. Sim, o leite, ele ativa, né? Algumas substâncias do corpo que tendem a aumentar ainda mais as interleucinas inflamatórias. Outro fator dele é a questão intestinal, né? Ele causa desbiose intestinal em alguns pacientes, não em todos, né? E essa desbiose intestinal, ela meio que deixa o que não deve entrar e bloqueia o processo de absorção dos nutrientes. Sim. Então, é mais ou menos isso, sabe? E aí, às vezes, a pessoa... eu como pouco. Talvez ele realmente come pouca quantidade, mas a qualidade... É ruim. Né? É e só ainda um pacote tem essa de biscoito questão, recheado que eu comi hoje, né? Exato. Só não um pacote de muito biscoito volume, mas é que é muito carboidrato, muito açúcar. Enlouquece, né? Faz pico glicêmico muito alto. E aí a insulina não consegue dar conta. E tem os alimentos viciantes, né? Tem, tudo que tem açúcar, né, vicia um pouco mais. A pessoa faz dieta, mas, por exemplo, eu fiz uma recente que eu tinha o doce de leite. E eu falei que não queria, porque eu não sou fã de doce, de fato. Mas esse um mês que tinha o doce de leite, eu nunca me apaixonei tanto por um doce como o doce de leite. Eu falei, meu Deus, mas eu nem gostava de doce de leite. O que tá acontecendo que agora eu gosto, né? Eram colheradas e colheradas de doce de leite, né? Assim, eu falei, meu Deus, que coisa. Olha pra você ver. E eu tirei. Mas, por exemplo, você falou do leite, eu tenho intolerância à lactose. Eu tirei o leite da minha vida porque me fazia mal. Não pensando nessa questão de... Tinha aquele mito ainda, a mesma coisa do ovo, né? Faz bem, não faz bem. Leite é bom, mas é bom só pro bezerrinho. É bom só pro... É bom pro neném, então, enfim. Mas aí eu tirei por esse motivo. Só que agora eu fiz um desafio, né? Com uma pessoa lá do CrossFit. E aí eu tirei o leite, tirei a farinha branca, tirei os embutidos. Tirei o glúten, tirei também a carne vermelha. Mas assim, tirei a carne vermelha porque eu já não era muito fã mesmo. Né? E como mora só eu e minha mãe, era muito bife, então eu acho bife seco, então acabou que facilitou pra mim, não fez falta. Mas mudou muito
mudou a respiração. Mudou muita coisa. Então eu falo assim, meu Deus, realmente, não tem necessidade, né? Eu tenho é uma linguicinha. Um professor que ele fala muito isso. Ele fala assim, pra que você vai ficar fazendo testes genéticos e tal, caros, que são caríssimos e tudo, você pode fazer o teste, né? Porque a alimentação, ela é muito do teste, porque nós temos receptores para quase tudo, alguns funcionam bem, outros não. Então, assim, eu posso comer a mesma dieta que você e em mim ter uma resposta e você ter outra completamente diferente. E é o que acontece. Sim. Eu não sou muito do tipo de ser, assim, totalmente parcial com nada. E nem de falar assim, tira tudo, tira pra sempre. Até porque quando a gente tira, né, o seu corpo, ele tá ali. Ele tá tolerando o glúten, por exemplo. Ele tolera o glúten. Ele tem os receptores. Ele vai entrando em estado de defesa. Não, aqui eu vou controlar. Essa inflamação aqui eu vou controlar. Essa resposta eu vou controlar. E você vai lá e tira totalmente. Quando você volta a comer, o seu corpo entra em colapso. É muito pior do que se você nunca tivesse tirado, sabe? Então, assim, eu acho que a questão do balanceamento, do equilíbrio, ele é defendido a todo custo, né? Eu tenho criança, né? A minha filha tem 6 anos. Ela, na nossa casa, os nossos hábitos alimentares, eles são saudáveis, né? A gente come arroz, feijão, salada, carne. Nos finais de semana, a gente pode comer uma coisa a mais. A gente gosta de fazer um churrasquinho, né? De vez em quando tem um álcool ali no meio e tudo, mas dentro de um equilíbrio. O que não dá é pra gente normalizar as coisas, né? Como sendo ali do dia a dia, porque aí você tá se matando muito mais rápido todos os dias. Sim, né? claro. E um ponto essencial, pessoal. Quem não tem músculo vai viver menos, né? Isso já é um quadro aí muito bem definido a respeito da longevidade, tá, Ló? Quanto mais músculo, mais saúde você vai ter e mais tempo você vai viver. Sim. Então, musculação é para quem tá magro, para quem tá acima do peso, para quem tá no peso ideal, né? Musculação é saúde, né? Exato, estimula neurotransmissores, melhora o humor, melhora a cognição, melhora a condição física, né? Aumenta a produção de energia celular, é para tudo. Muita gente para só de comer, né? E outra coisa, aeróbico não substitui musculação. Eu amo beach tênis. Beleza, então faz musculação e beach tênis. Nossa, eu amo tênis. Vôlei. Beleza, você vai fazer essas atividades, mas você vai fazer a musculação junto. Não substitui de forma alguma. Não é uma atividade que você faz diariamente, ou então, assim, 3 vezes... Não, agora o pessoal tá brincando. Eu acho que o pessoal tá brincando e colocando isso como atividade física. Não, e tem gente que treina, por exemplo, beach tênis 3 vezes por semana e tal. Só que acaba que o joelho não dá conta, porque tem baixo índice muscular ali, e aí lesiona muito rápido. Musculação não é substituído por nenhum tipo de atividade física. Sim. Ela tem que ter pelo menos 4 vezes por semana. Independente do que você faça, né? Mas eu tô falando assim, tem pessoas que realmente, né? Eu conheço essas que treinam certinho, né? No beach tennis, a modinha agora, né? Vamos ser sinceros, a modinha. Mas tem pessoas que vão lá e brincam 2 vezes, assim, brinca. E coloca aquilo ali como uma atividade física, sim, né? O beach tennis tem a questão, assim, de ser uma atividade mesmo, igual você falou, né? Uma brincadeira, uma atividade que exige muito, que queima muito caloria, mas que é uma brincadeira, é mais leve, né? E as pessoas acabaram aderindo. Não era uma cultura brasileira, né? Veio com tudo, era muito usado e abordado em locais de litoral. Mas hoje, assim, toda a cidade, independente de ser grande ou pequena, tem ali os polos de beach tennis, né? E o pessoal se diverte fazendo aquilo, né? Hoje parece, eu acho assim, que antes as pessoas, né, nós estamos falando mais sobre emagrecimento, mas eu acho que as pessoas estão mais voltadas também para o perfil mais magrinho, né? Assim,
é o emagrecimento. Antes tinha aquela questão assim dos injetáveis voltados para quê? Ficar grande, ficar forte, ficar musculoso. Não, as pessoas estão ficando mais slim. Tá dando essa diminuída aí de volume, né? Aí é até legal a gente comentar sobre isso, porque a gente tem um senso comum que as pessoas entendem que injetáveis injetáveis era igual a anabolizante. E aí a gente tá falando de a coisas... famosa bomba. A gente tá falando de coisas totalmente distintas, né? Aqui a gente tá falando, a reposição hormonal tem o seu valor, né? Reposição de progesterona, testosterona, né? Os estrógenos, eles têm o seu valor a depender ali da realidade do paciente, né? A mulher na menopausa, por exemplo, ela precisa de repor, né? O homem na andropausa, ele precisa de repor, é natural, né? Mas... os injetáveis que nós estamos falando aqui são vitaminas, minerais, antioxidantes. Por quê? Porque nós vivemos em uma condição que afeta essa nossa flora intestinal, essa nossa qualidade intestinal. Se o intestino não tá bom, eu não consigo absorver. Então, enquanto eu estou fazendo tratamento para melhorar esse intestino, eu uso a suplementação que eu usaria em cápsula todos os dias pela via injetável. Porque no injetável é direto. Ele não passa pelo processo de absorção. Entendeu? Então, eu vou melhorar aqui para eu não ficar usando injetável para sempre, mas, enquanto isso, eu vou melhorar minha saúde utilizando. E é isso que a gente faz, né? Dentro das clínicas, dentro dos tratamentos aí que os médicos fazem, que é melhorar a condição geral do paciente através desse tipo de terapia. Sim, porque as pessoas têm uma visão muito assim, né, gente? É injetável? É bomba. Não, nada a ver. Eu tô tomando... mas é injetável? Mas eu não quero ficar forte. Não, primeiro que bomba não vai ter... anabolizante, se fosse só assim, tomar e ficar forte, nossa Deus. Se fosse assim, né? Se fosse assim. A gente vive uma crise do anabolizante, hoje melhorou muito. As pessoas estão mais conscientizadas e tal. E o anabolizante é assim, muitas vezes você tem um up... né? Ele melhora seu metabolismo basal, ele melhora suas curvas, te dá sucos, mas com 30 dias também. Depois que você para, você engorda muito e aí você vira aquele fordo, né? Diga. Mas psicologicamente falando também, te dá eu falo são que mudanças, eu já tomei uma vez assim, gente, eu não nego, eu já tomei. E aí... assim que injetou, foi muito rápido, tá? Assim, eu dei vontade de sair correndo. Sabe, assim, uma pressão, assim, um calor. Falei, eu vou morrer. Se não for agora, não vai ser não. Não vai ser nunca mais. Assim, eu nunca senti aquilo na vida. E a gente ainda tem a situação em relação aos anabolizantes, que a gente ainda tem um mercado negro muito grande por trás, né? Pessoas de que não onde sabem tá vindo nada. isso. E tem os adulterados. Se você tomar pelo menos o que, né? Sim. Mas igual nós falamos da Monjaro, que o povo tá vendendo de uma forma diferente. Só está vendendo errado ou, no caso, ela também pode ser adulterada? Sim, porque quando a gente está falando do Monjaro, ele vem ali na caneta, ele vem da indústria, né? Quando a gente está falando da tisepatida, que é a manipulada, ela tem, então, a única apresentação que vinha era em frasco. Eu, particularmente, sempre tive um desconforto muito grande de ter essa tisepatida em frasco, porque é muito melindroso. Porque aquilo ali você vai enfiar a agulha, tirar a agulha, enfiar a agulha, tirar a agulha várias vezes. Aquele produto saiu do laboratório estéril. Ele não tem bactéria, pirogênio ali dentro. Quando eu pego uma agulha do meio externo e enfio 24 vezes, né, eu já posso ter algum tipo de contaminação. A depender do sistema imune do paciente, eu posso ter um comprometimento, eu posso ter algum problema. E aí a gente lida com situações onde as pessoas estão preenchendo as seringas e entregando para os pacientes fazerem autoaplicação em casa. Sim. Isso é erradíssimo, isso é extremamente antiético, isso é uma conduta extremamente perigosa. Tá? Então, quem tá aí fazendo esse tipo de tratamento, não aceite levar para sua casa o produto, porque você está perdendo, né, a rastreabilidade
do produto que você está usando e se colocando em risco, inclusive de vida, de desenvolvimento de uma sepse, né? De ter aí uma problemática muito maior do que se espera, que é possível de ter dentro de um trabalho para emagrecer. Então, só pode ser usado com prescrição médica. Qual médico, no caso, vai te indicar? Ele é um ato médico. Então, independente de ser um endócrino, um nutrólogo, um gastro, o médico pode prescrever. Até porque hoje em dia, cada vez mais, a medicina ela tá ficando um pouco mais integral, ela tá, né, o ortopedista tá emagrecendo as pessoas também, porque faz todo sentido, né? Antes, muito pouco se falava disso, que é uma medicina mais funcional, mais integrativo, que pensa nesse conceito de enxergar o paciente como um todo. Então, qualquer médico pode fazer a prescrição, independente da sua especialização, tá? Entendi. Mas, por exemplo, você não pode ir numa clínica estética, está fazendo uma massagem, alguma coisinha do tipo, e essa pessoa... Não pode. É um ato médico. Aqui no Brasil, hoje, a tirzepatida é um ato médico. Quem está fazendo isso está fazendo clandestinamente. Está fazendo errado. Né? Tá ali por baixo do... É porque as pessoas, às vezes, não sabem disso. Sim. Vai fazer um tratamento estético, que é isso e aquilo, e lá tem também um injetável tal. Que hoje em dia, né, vão falar dela porque é ela que tem alta mesmo, né? Sim. Então, a pessoa não está ali apta para fazer aquilo. Não, você precisa ter um médico ali na clínica e passar por avaliação, né? E também fica mais em conta, né? Que a pessoa... Assim, né? Jeitinho brasileiro, né, Ló? Jeitinho brasileiro, ele sempre vai existir, não tem como fugir. Mas aí é você com você mesmo, né? As responsabilidades e tudo. Sim. De estar fazendo um tratamento que deveria ser condicionado a um acompanhamento e você não está sendo feito. Depois também você não pode nem reclamar, né? O que acontece? O lado bom, a gente já sabe, né? Que é o emagrecimento. Mas e o lado ruim? Tá. O lado ruim, Ló, ele tá muito condicionado a todos esses fatores que a gente falou, né? Por exemplo, tomei um Monjauro e tive muita queda de cabelo, né? Não foi o Monjauro que fez essa queda de cabelo, foi esses gaps aí da nutrição. Porque o nosso corpo, por exemplo, cabelo, pele e unha é a primeira coisa que vai detonar. Exatamente. Porque o corpo, ele precisa de quê? Energia. Aí tá faltando nutriente. Tá faltando nutriente porque o paciente não tá comendo, né? Quando isso vai acontecendo, ele pensa assim, o coração eu não posso parar. O cérebro eu não posso parar. Eu vou nisso aqui que não tem tanta diferença. Exato. Então, são os primeiros. Inclusive, por exemplo, o paciente bariátrico sofre a mesma coisa. Sim. Não é isso? Então, minhas clientes aí, pelo amor de Deus, né? Vocês me avisem para a culpa não cair em cima de mim. Pelo amor de Deus. Porque elas não falam. Normalmente, tem muita gente que toma escondidinho. Ai, tá caindo, tá. E se você fica ali como profissional, né, na área da beleza, quem não sabe, né, eu trabalho com isso, você fica, o que tá acontecendo? Não mudou nada, eu tô fazendo a mesma coisa. Sim. Pois é. Mas a pessoa para de comer. Exato. E aí é a mesma coisa, né? Esses mesmos nutrientes, eles vão faltar lá na produção de neurotransmissor, e aí a gente desenvolve 2 pontos. Ansiedade, depressão e fibromialgia, né? Não estou falando que tirzepatida causa isso. Eu estou falando que quando você toma ela, você depleta muito ali a parte nutricional, natural, né? E essa falta nutricional vai desencadear vários efeitos colaterais, vamos dizer assim. Pois é, gente. Acontece, né? O povo que tá fazendo aí as coisas, né, debaixo dos panos, errado, né? E depois vai vendo e vai colocando a culpa na medicação, e nem é. Exatamente. Não há culpa da medicação. E falam que a Mounjaro seria o quê? A nova bariátrica? A gente tem vivenciado muito essa frase, porque quando você faz uma cirurgia bariátrica, né, você está acometendo o paciente ali a um processo cirúrgico, a uma cirurgia, a uma anestesia geral, né, a um potencial de complicações no pós-cirúrgico, né? E aí a estratégia do Mounjaro nessas pacientes, ela hoje vem sendo, sim, muito bem cotada. Provavelmente o mercado da cirurgia bariátrica, provavelmente não, a gente já está vivendo isso. Eu tenho vários alunos, parceiros, mentorados que trabalharam até então com cirurgias bariátricas e já estão se reinventando. E aí eles estão se reinventando em vários sentidos, em não operar mais
a qualquer custo. Se vou operar, vou fazer nutrição parenteral, vou fazer injetáveis para nutrir esse paciente. E por que não, né, trazer esse paciente para fazer um acompanhamento dentro da clínica e fazer uma tentativa primária de reposição com o uso da tizepatida, né? E depois ir pra cirurgia. E provavelmente esse paciente não vai para cirurgia. É. Né? Caiu Os bem, resultados né? são muito bons. Eu acho bacana isso aí. Quando eu vi uma coisa que você postou no Instagram, que foi como seria? Um kit de injetáveis? Sim, Seria um kit, um kitzinho. um protocolo. E um protocolo, exato. E aí, como que funciona isso aí? Gente, onde que eu procuro né, esses injetáveis? Com quem eu consigo, né? Vai ser no endócrino? Vai ser orientado por você ou pelo endócrino? O endócrino vai me... Como que funciona? Assim como a tizepatida, qualquer médico pode prescrever terapia nutricional injetável, né? A gente tem que ter ali uma consulta médica, ele faz a anamnese do paciente, ele dá o diagnóstico e monta um plano personalizado. Então, aquele kit ali, ele vai ser montado para cada paciente, a depender dos resultados. Sim. Vitamina D tá baixa, a B12 tá baixa, o ferro, né, que a gente vê aí como rotina, ele tá com baixa libido, né, não treina, não tá treinando direito, a gente entra com alguns recursos para melhorar essa energia. E aí, cada paciente, um diagnóstico, um tratamento. Sim. Eu tô perguntando, parece óbvio, gente, mas não é, né? Que cada pessoa tem que ser. Não parece uma pergunta óbvia, mas não é. Óbvio, né? Exatamente, porque quando eu falo no meu Instagram que eu tive que organizar aí as coisinhas dentro de mim, as pessoas perguntam assim, mas o que tava faltando? Qual vitamina que tava baixa? Eu vou tomar também. Não é assim. A pessoa quer o que eu fiz para poder fazer também, sem nem saber se ela vai precisar ou não, ou se ela tem a mesma, né? Sim, totalmente. Então parece óbvio, mas não é. Cada um é cada qual que seu cada qual. Exatamente. Né? As pessoas querem o que você fez, né? E não é dessa forma, de forma né? alguma. Sim, eu acho isso bacana. O sibutramina sumiu? Sibutramina hoje é bem pouco utilizado. Sibutramina é uma droga de recurso bom. Ele tem um mecanismo de ação interessante, mas os efeitos colaterais dele são bem pesados. E aí os estudos mostraram com várias validações a questão de aumentar muito a depressão, aumentar muito esses impulsos, né, de bipolaridade. Para o homem, ele dá muita baixa de libido, ele dá muita questão de impotência sexual, né? Então, voltou ao mercado, ela ficou um tempo sem ser comercializada, voltou ao mercado, mas com baixíssimo índice de prescrição. Parece que está sumindo um pouco esses emagrecedores aí, né? Sim. Tinha alguns aí que eu não vou me recordar agora, mas desobesos, eles não estão sendo mais falados tanto assim, não, já né? há um bom tempo. Eu acho bacana que agora as pessoas estão mais olhando pro lado, né? Sim, eu acho que a gente está se cuidando mais. Sabe? Sim. Eu acho que a comunidade, no geral, ela tá se cuidando mais. Você percebe isso pelos restaurantes, o que antes não existia no buffet de restaurante, né? De salada e tal, de purês, né? De coisas um pouco mais saudáveis, de carboidratos de baixo índice glicêmico, ao invés de só aquela coisa muito gorda. Arroz, feijão, macarrão, feijão tropeiro, etc. Pra gente que é de Minas ainda tem uma cultura mais pesada, porque a nossa comida já é uma comida mais... Mistura tudo. Isso, muita farinha, né? Muito... E as academias também, eu percebo isso. Eu acho que a gente tá mais consciente dessa necessidade, porque as academias antes era raro, né? Era estranho. Na minha adolescência, 2 ou 3 pessoas da sala de aula faziam uma academia e a gente achava meio estranho. Hoje não, hoje que você pega o seu grupo de trabalho, todo mundo faz ali alguma coisa. né? Mas é porque antes era o quê? Fazer academia, quem queria ficar bonito, quer ficar... Não é mais só pelo emagrecimento. Não é mais, né? Agora é pela saúde, exatamente. Isso é o bom, que as pessoas estão ficando um pouco... Mesmo os que andam fora aí da linha, né? Fazem as coisas erradas, eles estão tentando, de certa forma, fazer o certo. Mas é mais, eu acho que você procura um profissional que não é dessa área, né, dos injetos, que seja um médico para prescrever, e você vai induzido por uma informação... Sim.
incorreta, Sim, né? verdade. Às vezes nem é a pessoa que está querendo fazer errado, mas eu tenho escutado muito isso. Eu tô indo no consultório fulano de tal, eu tô fazendo isso, eu tô tomando Monjaro, porque aí eu vou lá e aplico, é uma vez na semana. Uma vez na semana. E aplico uma vez, eu falo, engraçado, mas isso não chegou aqui desse jeito, né? Então, o errado não é a pessoa que está tentando, é o profissional que não está sendo profissional. É verdade. Né? A gente ir nos lugares certos, estar com as pessoas certas é bem importante, né? Então é mais uma informação mesmo. Eu tô ouvindo, né? Muitas coisas erradas aí que as pessoas estão fazendo, achando que estão fazendo certo. Eu separei os negocinhos para perguntar, né, gente, algumas dúvidas. Talvez eu já tenha até falado do que, né, do que tá lá. Mas vou dar uma olhadinha, né, dos mitos. Os mitos são ótimos, gente. Eu adoro. Essa questão de não comer arroz é muito bom. E o arroz hoje, sabemos que ele até ajuda. Sim, ele sim. tem É para energia, né? O que vai mudar é a quantidade que você vai comer, né? E aí para cada... como pão. Para cada um... né, uma quantidade diferente, no momento diferente também. Sim. Por isso que o acompanhamento nutricional, né, ele é muito importante. Tá. Suplementos. As pessoas acham que suplemento é só para ficar forte, é só para ganhar músculo. As pessoas acham que nem sabem o que significa realmente o suplemento, né? E tem suplemento que emagrece. Essa palavra suplemento, ela veio para nossa vida muito através do whey protein, né? Que a gente olhava aquele potão de whey protein e achava que aquilo ali era bomba também. Tinha esse negócio aí há muito pouco tempo, pouco tempo. O suplemento era bomba. Exato. E aí, isso é totalmente um mito, né? São suplementos que vão auxiliar o fisiológico a funcionar da forma adequada. Então, quando eu tô colocando um whey protein, né? Quando eu particularmente sempre indico o uso do aminoácido já digerido, né? Que é o amino, que é ali os 8 aminoácidos. Porque o whey, ele precisa ser quebrado para se transformar em aminoácido e ir para o músculo, para crescer músculo, ativar a síntese proteica. Só que, por exemplo, o paciente que está obeso, ele digere muito mal esse whey. Então, o que acontece? Flatulência, né? Ele solta muito gases. Sim. Então, usar o aminoácido já digerido é a melhor estratégia para fazer esse ganho de massa. E no mais, são substâncias que o corpo deveria receber através da alimentação, mas ele não recebe. Aí, né? Exatamente. As pessoas compram o whey, estou treinando, vou tomar o whey. Não tem necessidade, né? Na verdade, quando você não consegue fazer isso através da alimentação, o ideal é sim suplementar. A gente tem, né, que bater ali metas diárias de cada substância. Então, a suplementação, ela é sim positiva, não somente no emagrecimento, mas no contexto geral da vida. Mas as pessoas tomam, assim, que eu digo de uma forma sem saber pra que tá tomando, o que é. Eu tomo whey, só bater na garrafa. Sem saber o que é. E a pessoa pode vir a engordar tomando. A gente tem que calcular, né? A gente volta a falar na personalização e na individualidade de cada um. Não é porque é bom pra você que vai ser bom pra mim, né? Sim. É bom sempre estar ali em conjunto com um profissional pra montar essa suplementação de uma forma individualizada. Sim, claro. E pra gente ir já pro nosso encerramento, tem alguma dica que você quer deixar para as pessoas que estão querendo entrar numa busca aí de uma vida saudável, de hábitos mais saudáveis, né? Eu acho que a dica que fica aí pra gente, né, dentro dessa de vamos emagrecer, e não somente vamos emagrecer, mas vamos ser mais saudáveis, né? É o que a gente já escuta mesmo, trabalhar em cima da alimentação saudável, acompanhamento nutricional, fazer as atividades, né, físicas ali, pelo menos 30 minutos por dia. A musculação, né, não esquecer da musculação como um ponto forte, visto que músculo é longevidade, né? O acompanhamento psicológico, a questão do sono, da hidratação, são pontos que a gente vai ali aos poucos calculando, recalculando a rota, né? E aí, consequentemente, você vai ter um emagrecimento mais saudável e uma vida também mais saudável. Sim. Então, nem tudo gira em torno só da agulhinha, gente. Tem muita coisa em volta disso aí, né? Faz milagre. Faz, mas né? não faz meio milagre. Faz meio milagre, né? Não é só... Mas agora, gente, eu acho que eu vou tomar também. Tá? Já queria. Acho que agora eu tô mais tranquila pra poder tomar com toda a explicação, né? Da Tatá, da doutora Tamires. Enfim, pra mim, Tatá é a mesma coisa, né? A mesma coisa, Muito obrigada, Tatá, por você ter vindo. Gente,
Tá, um horário aqui nessa agenda não foi fácil, não. Então, eu mandava no Instagram, mandava no WhatsApp, pelo amor de Deus, vamos lá. Mas deu certo, né? No final deu tudo certo. Foi um prazer estar aqui com você. Ah, Obrigada que bom. pelo convite. Mas aqui eu esqueci de uma coisa, onde nós achamos o seu livro? Temos tá. um livro aí, né? Temos. O livro é um livro, assim, para o profissional, né, de saúde que quer aprender a fazer terapia nutricional injetável. E ele tá no meu Instagram. E aí eu quero deixar o convite, né? Meu Instagram é doutora Tamires Marques. Eu deixo lá conteúdo tanto para o público leigo, né? Quanto também para o profissional de saúde que quer fazer terapia nutricional injetável nos seus consultórios, lá com seus pacientes. Sim. Bacana, ótimo. Então tá bom, gente, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês, né? Não, realmente eu não estou tomando já, mas eu não sei se eu posso falar isso semana que vem. Tô pensando. Né? Obrigada, viu, Tatá? Obrigada eu, amor. Um beijo pra vocês e até o próximo Pode Tudo.